Fala galera, Coruja na área, trazendo mais uma partida para vocês. E hoje vamos dar início à cobertura do Campeonato Mundial. E sem muita enrolação, vamos à primeira rodada agora. De brancas nós temos o GM Yan Nepomniachtchi com 2.795 de rate feed contra ninguém menos que o dragão chinês Dignini com 2.788. Esse match decidirá o próximo campeão mundial de xadrez clássico, depois da abdicação do título do norueguês Magnus Carlsen. A disputa será de 14 partidas clássicas. O jogador que fizer pelo menos 7,5 pontos será o novo campeão mundial. O controle de tempo é de 120 minutos para os primeiros 40 lances, seguido de 60 minutos para os próximos 20 lances e mais 15 minutos para o restante da partida. Lembrando que a partir do lance 61 terá incremento de 30 segundos por lance. Uma observação muito importante: não é permitido empate por comum acordo antes do lance 40 das pretas. Nepo deu início ao match jogando peão do rei E4, que foi prontamente respondido com E5. Veio o cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5, entrando na famosa Rui Lopes. Aqui veio A6, bispo A4, cavalo F6 e roque. As pretas responderam com bispo E7 e veio a primeira decisão bem interessante do match, que foi o inesperado bispo versus cavalo. Aqui veio o peão de D versus bispo, e o lance mais comum das brancas nessa posição aqui é D3 ou cavalo versus peão. Porém, Nepo surpreendeu todo mundo, tanto os comentaristas como ninguém menos que o norueguês Magnus Carlsen. Aqui ele jogou torre E1. Carlsen tweetou para o seu ex-segundo Jan Gustafsson, que no caso é, digamos assim, seu ex-treinador para matches mundiais. Abre aspas. Verificamos isso para 2016 ou 2021? Eu não fazia ideia que torre E1 existia. Ou seja, se surpreendeu o norueguês é porque é algo bem interessante, hein? Aqui o lance possível das pretas é bispo G4, porém Ding jogou cavalo D7. Veio D4, rompendo logo no centro, peão versus peão e dama D4. As pretas rocaram e veio bispo F4 já mirando no peão de C7. Aqui Ding jogou o melhor lance da posição, que é cavalo C5, já ameaçando trazer o cavalo para E6 e dar um duplo na dama e no bispo. Aqui as brancas já fugiram desse duplo e jogaram dama E3 e veio o bispo G4, outro lance bem interessante do chinês. Esse lance aqui meio que obriga as brancas a tirarem um cavalo daqui para E4 ou para E5, porque se deixarem mais, se as brancas fizerem qualquer outro lance, o Ding não terá hesitação nenhuma em trocar esse bispo por esse cavalo. Aqui Ding já sabia disso e jogou o cavalo D4 e veio dama D7, já conectando as torres. Veio o cavalo C3 e torre de A D8. Nepo aqui jogou um lance bem interessante, que é cavalo F5. Porém, o lance mais forte dessa posição seria o sutil H3, com a ideia de tirar o bispo dessa diagonal. A melhor resposta para as pretas aqui seria bispo H5. E caso você esteja se perguntando por que tirou o bispo de G e não capturou imediatamente o cavalo, porque aqui, caso as pretas capturem esse cavalo, teria o fortíssimo lance para as brancas, cavalo D5, cortando a defesa da dama e ao mesmo tempo ameaçando o bispo de E7. A única maneira das pretas não perderem uma peça é jogando bispo F6. Porém, aqui viria cavalo F6, dando cheque no rei. Se captura de dama, já teria bispo G5 capturando a torre em D8. Então, as pretas são obrigadas aqui a capturar com o peão de G. E aqui teria o fortíssimo lance dama G3. Uma boa vantagem para as brancas. Voltando para a melhor sequência da posição, depois de H3, as pretas jogariam bispo H5, como já vimos. E agora sim, as brancas jogariam cavalo F5, já que o bispo saiu da diagonal e agora não teria bispo versus cavalo. As pretas jogariam cavalo E6 e aqui as brancas jogariam G4, com iniciativa. Essa seria a melhor sequência para as brancas. Restringiam bastante o jogo das pretas aqui. Depois de cavalo F5, Ding jogou cavalo E6. Porém, como a gente viu, a ideia do H3 é justamente tirar o bispo dessa diagonal. Sabe por quê? Porque aqui o melhor lance para as pretas seria nada menos que bispo versus cavalo. O que eu acho que ambos os jogadores pensaram igual foi que depois de peão versus bispo, esse cavalo de C5 fica sem casa. Ele não pode vir para cá, nem para cá, para cá, para cá ou para cá. Aqui tem o peão de B7 e tem a dama. Então ele estaria totalmente preso. E, por exemplo, depois de um B4, já ameaçaria ganhar imediatamente o cavalo. Porém, o que ambos devem ter falhado nessa posição é que aqui as pretas teriam um fortíssimo lance, torre de F E8. Caso as brancas fossem gananciosas agora e jogassem B4, teria o lance excelente cavalo A4. Não tem como recuperar esse cavalo. Depois de cavalo versus cavalo, teria bispo B4, dando descoberto na dama e ao mesmo tempo ameaçando a torre de A1. Nessa posição aqui, as pretas estão ganhas.
Por isso que depois de torre de F é 8. A melhor resposta para as brancas aqui seria G4, em vez de ser B4 para tentar ganhar o cavalo. Nessa posição aqui, o Stockfish dá totalmente a posição equilibrada. Voltando para a partida, depois de cavalo F5, as pretas jogaram cavalo E6, veio o cavalo versus bispo dando cheque, dama versus cavalo e bispo G3 evitando essa troca e mantendo o bispo nessa poderosa diagonal, já ameaçando o peão de C7. Veio o bispo H5 e uma série de manobras agora. Um lance possível também, em vez de ser bispo H5, seria F5. Aqui viria peão versus peão e bispo F5, com leve iniciativa das brancas. Porém, Ding preferiu jogar bispo H5. Veio F3, F6, já liberando a diagonal para o bispo poder ou voltar para F7 ou mesmo para E8. A partida continuou com H3 e ambos os jogadores aqui começaram a manobrar, já que a posição dos dois jogadores é bem sólida. Veio H6, rei H2, bispo F7, torre de AD1 lutando pela coluna. E aqui veio B6. Veio A3 impedindo a dama de vir para B4, qualquer contrajogo por parte da dama preta. E aqui veio A5. Aqui Nepo jogou o cavalo E2, tentando focar na fraqueza das pretas, que são as casas escuras. Porém, o lance mais forte da posição anterior seria o contra-intuitivo F4, lutando pela iniciativa. Porém, F4 ele tanto bloqueia o raio de ação do bispo, que já está num ponto fixo em C7, como também tiraria uma proteção para o peão de E4. Penso eu que, por ser a primeira rodada, Nepo não quis arriscar, por mais que tenha visto que F4 poderia ser mais interessante, e jogou o mais seguro, o cavalo E2. Aqui as pretas jogaram torre versus torre, veio torre versus torre e torre D8 lutando pela coluna, propondo mais uma troca. Nepo jogou um lance bem interessante, que é torre D3, para poder passar a dama para D2 e ganhar essa coluna. As pretas continuaram jogando com C5. Aqui veio dama D2, continuando com seu plano. E as pretas jogaram C6. Esse lance é um lance ruim, que põe as pretas numa posição bem delicada. A ideia das pretas aqui era se livrar dessa fraqueza em C7 e das casas escuras ao mesmo tempo. Porém, essa ideia é ineficiente. A partida seguiu com torre versus torre. Caso capture a torre agora de dama, viria dama versus dama, cavalo versus dama e bispo C7. E aqui as brancas fariam a limpa nesses peões, né? A partida ficaria totalmente ganha. Então as pretas são obrigadas a jogarem cavalo versus torre. E aqui teve o fortíssimo lance das brancas, dama F4. A ideia desse lance é passar a dama para B8 e o bispo para C7. E fazer a limpa aqui nos peões e, caso as pretas não tomem cuidado, ganhar esse cavalo de D8. Aqui Ding continuou com B5, veio dama B8, já deixando o cavalo de D8 cravado. Ding já fugiu imediatamente jogando rei H7, liberando o cavalo. E veio o bispo D6. As pretas continuaram com dama D7. E aqui chegamos ao outro ponto bem importante da partida. Com esse lance, caso as brancas capturassem imediatamente bispo C5, as pretas estão ameaçando jogar dama D2 e buscar algum contrajogo. Nepo novamente mostrou um certo receio em tomar uma decisão arriscada nessa partida. A melhor sequência seria bispo versus peão, e depois de dama D2, cavalo D4. As brancas aqui estão com um peão a mais, por mais que o próximo lance das pretas seja um cavalo E6, obrigando um cavalo versus cavalo e indo para um final de bispo de cores opostas, as brancas têm um peão a mais, e essa seria a melhor chance das brancas buscarem o ponto nessa partida. Depois de dama D7, aqui Nepo ficou com receio da entrada da dama na segunda fileira e jogou o cavalo G3, ameaçando agora capturar o peão de C5 sem o ganho de tempo das pretas com dama D2. Ding protegeu seu peão de C5 com o cavalo E6 e veio F4. Um erro, por mais que a ideia seja muito boa, porque as brancas jogaram F4 para jogar F5 e expulsar o cavalo, podendo agora sim ganhar o peão de C5. Mas possivelmente o que Nepo furou foi o próximo lance das brancas, um lance muito forte, que foi contra-atacando com H5, impedindo imediatamente o plano de jogar F5. Caso as brancas jogassem F5, teria H4, contra-atacando. Se viesse peão versus cavalo, teria o intermediário peão versus cavalo com cheque. Viria rei versus peão, e aqui as pretas capturariam o peão de bispo ou dama, com uma posição totalmente igualada. Aqui as brancas continuaram com C3, impedindo o pulo do cavalo para D4, e as pretas jogaram C4, tirando seu peão da ameaça do bispo de D6.
A partida continuou com H4, impedindo o plano das pretas jogarem H4. E aqui veio o Dama D8 propondo troca de damas, tentando já levar para o final totalmente igualado. Veio o Dama B7, recusando essa troca. E o Bispo veio para E8 no caso. As brancas continuaram com o cavalo F5. E aqui Nepo jogou Dama D7, propondo novamente trocas. Nepo recusou de primeiro momento, jogando Dama B8. Porém, Ding insistiu com a troca de dama, jogando Dama D8. Aqui veio Dama versus Dama, Cavalo versus Dama e Cavalo D4. O próximo lance do Ding foi muito bom, que é Cavalo B7, tanto ameaçando o Bispo como também já preparando futuros pulos para o cavalo. Veio o E5 e aqui começaram manobra de rei, já trazendo o rei para a posição central. Veio o rei G8 para poder jogar rei F7 e trazer o rei para a proteção desse avanço de peão. Veio o rei G3 e bispo D7. Veio o bispo C7 e cavalo C5, um lance muito forte do Ding. Ding, depois da abertura, conseguiu pensar em lances extremamente poderosos e esse foi mais um desses, tentando já levar para o final completamente igualado. Ele sacrifica momentaneamente esse peão. Veio o bispo versus peão e aqui veio o rei F7. A ideia das pretas é muito clara. Elas querem jogar cavalo D3, tanto ameaçando o peão de B2, como também ameaçando o peão de E5. As brancas jogaram o bispo B4, ameaçando o cavalo. O cavalo veio para D3 e aqui as brancas jogaram um lance bem esperto, que foi E6. Esse foi o último suspiro das brancas tentando buscar o ponto. Aqui veio o bispo versus peão e cavalo C6. Note que agora, caso as brancas queiram, as pretas no caso, queiram fazer o imediato cavalo versus peão, teria o cavalo D8 dando cheque. E o rei não consegue mais proteger o bispo de E6, porque o bispo aqui impediria. E as brancas ficariam com a posição ganha. Claro que Ding viu isso e jogou bispo D7 ameaçando o cavalo. O cavalo veio para D4 e depois de cavalo B2 vemos que a posição está completamente morta. Tem 3 peões na ala do rei contra 3, 2 peões na ala da dama contra 2, bispo de cores opostas e um cavalo para cada. Aqui Nepo continuou jogando ainda rei F3, veio o cavalo D3, branca jogaram o G3, veio o cavalo C1 e depois de cavalo E3, Nepo ofereceu um empate e o Ding Liren aceitou. A primeira partida foi muito bem lutada e o empate eu considero justo para ambos os jogadores. Nepo saiu na frente com uma linha pouco usual, tendo a iniciativa, porém Ding soube igualar e pode ter ganho uma moral para a próxima rodada, onde ele está de brancas. Agora iremos comentar um pouco sobre a coletiva de imprensa após a primeira rodada, e 2 fatos me chamaram bastante atenção, e ambos são relacionados ao chinês. O primeiro deles foi que Ding pediu a FIDE que se mudasse, porque o quarto era grande demais. Porém, já surgem especulações de que ele se sentiu muito incomodado com tantos russos no hotel. Além de que sua família já está na cidade de Astana, junto com seu segundo, que no caso é ajudante, né, para o match mundial, ninguém menos, ninguém mais que Richard Apor. E o segundo fato é que após a partida, Ding confessou, abre aspas, a primeira parte do jogo, antes do meu jogo, não pensava tanto no xadrez. Minha mente estava muito estranha, memórias, sentimentos, coisas estranhas aconteceram. Sinto que talvez haja algo errado com minha mente. Talvez seja devido à pressão da partida. Fecha as aspas. Bom, isso é algo relativamente normal. É a primeira vez que o chinês está jogando um match de campeonato mundial. Já o Nepo jogou recentemente contra o Magnus Carlsen, né? Eu espero que amanhã o Ding esteja mais focado e possa jogar um xadrez de melhor qualidade. Até porque se o Ding jogar um xadrez de melhor qualidade, eu acho que ele leva esse match. Mas a partida de amanhã mostrará claramente qual vai ser o estilo de Ding nesse match. Se ele vai jogar para ganhar ou vai esperar um milagre, digamos assim, surgir. Um erro grotesco do Nepo aparecer. Palpites para amanhã. Amanhã, Ding de brancas, eu creio que ele vai vir com D4. Jogar a mesma estratégia do Magnus Carlsen, que foi jogar um G3 e fenquetar na ala do rei. E se virar efeito ou não, isso dependerá muito do chinês. Se ele tiver coragem de arriscar, tem grande chance de levar a partida. Porém, se tiver medo de demonstrar esse mesmo receio que o Nepo teve hoje de arriscar os lances, possivelmente vai terminar em tábuas também. E possivelmente ambos os jogadores vão começar a buscar o seu ponto lá para a sexta ou sétima rodada. E para quem gosta de precisão, vamos a ela agora. De branca, nós temos a precisão de 93,7 para o russo Nepo contra 93,2 para o chinês Ding Liren. Dá para perceber pela partida que Nepo teve a iniciativa, porém não soube aproveitar. Vamos ver como será a partida de amanhã.
E essa foi a primeira rodada do Campeonato Mundial, pessoal. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E nos vemos amanhã, trazendo a segunda rodada. Até a próxima. Fui!